Bom, agora nós vamos desenvolver o caso de um aluno que mandou um e-mail para Gráficos.net a respeito de um financiamento feito em 60 prestações, onde 13 prestações já estão pagas, tá? Seguinte, adquiriu o veículo 0 km, numa promoção por 60 prestações com 0 de entrada, e hoje esse aluno se questiona, primeiro, se fez um bom negócio, segundo, pelo valor da prestação, pelo número de prestações que ainda faltam pagar, se é um bom negócio continuar nesse financiamento, ou se no meio do caminho ele tem que interromper esse financiamento e pensar em trocar de carro, pegar um outro carro, ou 0 km usado. Ele está confuso e pensando o seguinte: o que ele faz, qual o cálculo que ele faz para avaliar esse financiamento. Então, como o caso dele é interessante, e acredito que o caso dele seja o caso de muitas pessoas hoje no Brasil, muitas pessoas hoje no Brasil compraram um carro em 60 prestações sem entrada ou em casos parecidos, eu montei aqui um cálculo para a gente poder mostrar para o pessoal poder se basear no que tem hoje. Então são 60 prestações, 13 foram pagas. Importante nesse nosso cálculo, eu organizei ele aqui em várias pastinhas, vou exemplificando para vocês. É o seguinte: o importante nesse nosso cálculo, deixa eu aumentar aqui um pouquinho, é que o valor presente adotado seja o valor atual da tabela FIPE. Você pega lá o seu veículo, marca, modelo, vai buscar lá na tabela FIPE. A gente trabalhou aqui com o seguinte: o menor valor do modelo do carro que ele enviou para a gente aqui, o caso dele, o menor valor do carro dele, valor presente, 47 prestações são que está faltando para quitar o veículo, e a parcela, deixei aqui anotado sem entrada, R$ 1.061,15 a parcela dele. Fez 60 vezes de R$ 1.061,15. Bom, então, começando a responder para ele, a taxa dele hoje, ela não está tão ruim assim avaliando o carro no momento atual, porque pegamos estamos simulando aqui como se ele tivesse comprado o carro hoje, né? Então o carro dele vale hoje 28 mil. Lá no e-mail ele diz que esse carro, quando ele comprou, estava num valor lá de 35 mil reais, né? Já houve uma desvalorização, né? E aí eu estou até calculando aqui paralelamente, 28.318, houve uma valorização próxima, uma desvalorização próxima aí a 20%, que é o que se espera de um carro zero no primeiro ano, tá? Não tá fora. E aí, hoje o valor do carro, 28.318, o menor valor. E aí, então, se ele fosse está simulando o financiamento a partir de hoje, a taxa é de 2,65. Não é nenhum absurdo. Aí, o que eu vou fazer aqui? Eu vou copiar esse mesmo cálculo que a gente fez, colar aqui embaixo, e eu tenho aqui nas minhas anotações o maior valor para esse veículo, caso seja um veículo muito bem conservado, com baixa quilometragem, R$ 33 mil. Mesmo modelo, ano, tudo certinho. Do 28 mil para 33 mil reais, 1,86. Então eu estou dizendo o seguinte: se você conseguir vender o seu veículo por 33 mil reais, você, pela prestação que você está pagando, né? Ou se ele tiver numa concessionária 33 mil reais, essa é a prestação. Tá bom? Hoje, já usado. É lógico que quem comprou por 35, esse valor é o maior valor que a gente encontrou na tabela FIPE, com todos os opcionais e tal. Bom, para quem está acompanhando e tem interesse em aprender a fazer esse cálculo da taxa pelo Excel, vou apagar esse nosso primeiro exemplo. F de X, função financeira, você vai procurar a taxa
achou a taxa aqui, ok. Os períodos você encontra aqui. O pagamento você encontra aqui na prestação. O valor presente você encontra aqui. O tipo é 0. Pode até deixar sem preencher nada, mas tipo 0 é sem entrada. Você acha a taxa, tá bom? Aí é o seguinte, então esse é o primeiro pensamento. Não é nenhum absurdo que você está pagando de taxa hoje, pelo que vale o veículo no momento atual. E a gente vai também dar uma olhada em mais algumas coisas aqui. Aqui tem uma análise do financiamento, com o valor do veículo hoje nesse gráfico e as prestações que ele está pagando, né? Então a gente está analisando o financiamento com o esquema de fluxo de caixa aqui. Então você pode ver que aqui você tem uma análise do financiamento, né? Com todas as prestações que ele vai pagar, aquele 1.060 lá, até a prestação de número 47. E a gente vai fazer uma análise assim, exatamente o gráfico que eu mostrei, só que agora a gente tem o valor do veículo dele aqui, uma taxa atual. O que é taxa atual? Nós trocamos alguns e-mails e eu pedi algumas informações complementares para o aluno que tinha essa dúvida específica. E na nossa troca de e-mails, eu perguntei para ele tinha, já que ele está fazendo um levantamento, ele quer saber qual a atitude tomar, se ele fica com o carro, se ele troca de carro. E ele fez uma pesquisa numa agência lá próxima dele de carros usados, ou numa concessionária que também tinha essa opção, e disse o seguinte: olha, Rodrigo, é o seguinte, eu consigo financiar um outro modelo, ou mais caro, ou mais barato, enfim, por 2,8%. Então, eu montei aqui uma tabela, onde o valor do veículo dele está aqui, valor atual, a prestação paga está aqui, essa tabela está simulando aqui as 47 prestações que faltam, o valor da prestação exato, e coloquei de TMA, ou taxa atual cheia, que ele encontra como financiamento, 2,8%. Bom, nós temos aqui o valor, as prestações, o cálculo do valor presente líquido está aqui, ou seja, hoje, não indo buscar outro veículo, ele fica com o mesmo veículo dele, a opção de ficar com o veículo lhe rende R$ 769,00 acima do 2,8%. Por quê? A relação é direta. Hoje ele paga uma taxa de 2,65%. Se a oportunidade de mercado é um financiamento a 2,8%, então ele está levando vantagem em continuar com o veículo. Ou seja, a vantagem é positiva para o lado do valor presente, né? É lógico que se fosse um financiamento, é um financiamento, quer dizer, ele não recuperou o valor investido. Aqui a gente está calculando justamente ao contrário. O veículo dele vale 28.000, ele paga a prestação de 1.061. Ou seja, se a oportunidade é financiar um outro veículo a 2,8, ele deve ficar com o veículo dele, né? Mas não contentes com isso, olha, esse 2,65 é exatamente esse que a gente achou aqui, né? Quando a gente começou a calcular valor presente, tempo e taxa, tá bom? Não contente apenas em observar isso, em falar, olha, se hoje a sua opção é financiar um outro veículo a 2,8%, fique com o seu veículo que você usa para trabalho, não venda o seu veículo, porque a gente sabe que, primeiro, vendendo o veículo dele, ele terá que vender muito bem para particular, porque se ele for vender dentro da concessionária, o veículo dele será vendido por um valor menor do que esse, o que lhe acarretará prejuízo. Segundo, precisa ver se o veículo que ele vai comprar com taxas, tarifas e a própria valorização colocada numa concessionária que tem a sua margem em cima, lógico, né? Se isso não vai lhe causar mais prejuízo, ou seja, ele acha que ele vai sair de uma prestação de 1.060 e acaba indo com uma prestação maior, né? Ou um período maior, enfim. Aí a gente fez um complemento desse cálculo. Então é o seguinte, hoje a situação é essa, 28.318 é o que vale o carro dele neste momento na tabela FIP,
1.061,15, ó, estou escorregando aqui, é o que ele paga e projetado até 47 parcelas, são as parcelas que faltam. Essa daqui já está dentro desse mês e as próximas. E agora é o seguinte, vamos fazer a mesma análise para daqui a um ano. Então, aqui eu fiz um corte, tá? Tirei 12 prestações daquelas 47, para daqui a um ano, o mesmo caso, só que eu tomei o cuidado de pegar aquele valor dele, ó, vou voltar um pouquinho aqui, 28.318, 15% a menos, né? Então, com 15% a menos, desvalorização de 20% no primeiro período, de 15% no segundo. O carro dele vai estar valendo daqui a um ano 24 mil. E, de novo, o nosso cálculo mostra ganho. Olha aqui, 769. Aqui é um ganho um pouquinho menor, mas mostra ganho comparado a uma taxa de 2,8, que é a taxa que a gente está comparando. Bom, isso esperando um ano. Ele está com o veículo aqui, pagando as prestações dele, a taxa de financiamento é essa, e a taxa da situação que ele tem na mão é 2,63, ou seja, não está variando muito. Então, ainda recomendamos que ele continue com o veículo dele, se em bom estado, né? Se rodando bem, trabalhando legal o veículo dele, inclusive o veículo dele é 1.000, é um veículo para trabalho, né? Tá, legal. Aí, mais um ano de prestações pagas, aí a gente vai... Lembrem-se, ele não deu nada de entrada, tem a situação de estar pagando esse 1.061,15 e trabalhando com o veículo, e ele quis fazer uma análise disso, e a gente está fazendo uma análise à luz da matemática financeira. Mais um ano se passa, eu tenho aqui 47 prestações, 35, estou assinalando aqui embaixo no vídeo, 35, agora eu vou para 23. Aí, gente, é o seguinte, aí ele já pagou muito juros, ele está começando a pagar o principal do bem. Novamente, a gente fez um cálculo aqui de 15% de desvalorização. Eu fiz dentro da própria célula o cálculo da desvalorização de um ano para o outro, né, da depreciação do veículo. Ou desvalorização comercial, né, nesse caso, desvalorização comercial. Então, eu tinha 24 mil, eu altero para 20 mil, 23 períodos só, excluí os períodos de 23 para frente, e aqui sim você começa a apresentar um ganho enorme, quer dizer, nesse período onde todo mundo, já paguei bastante, acabou, faltam apenas 23, né? Vou trocar o veículo, já está valendo bem menos, e realmente, para quem comprou por 35, você chega aqui com o veículo valendo 20, é a hora que a gente, só que aí alguns outros fatores vão pesar, tá? Nem sempre o que eu estou dizendo aqui é à luz do cálculo financeiro, mas você pode ter algum outro motivo que te leve a não seguir o que eu estou dizendo aqui, mas é a hora de, se seu carro em boa manutenção, se está tudo jóia com esse veículo de trabalho, né, é a hora de ficar. Porque olha a situação aqui. Pagando essas próximas prestações, com o veículo valendo 20 mil, lembrando, para quem não tinha nada de entrada no início, você tem um veículo de 20 mil, deve 23 prestações de 1.061,15, porque elas são fixas, e agora o seu lucro vai ser grande. Já está terminando de pagar, o retorno do capital está bem maior, né? Então, seu lucro financeiro começou a acontecer. Se você tem uma troca de veículo a 2,8, parando nesse momento, você tem o seu próprio veículo financiado a 1,52. Então, é a hora que todo mundo troca de carro, mas era a hora de ficar com esse veículo. Pô, mas eu ganhei bastante dinheiro, eu quero quitar, vou ter um desconto nesse momento e quero trocar. Então, é uma outra situação. Aí eu estou com a minha vida normal, não houve um ganho grande e eu tenho uma pequena folga. Troco ou fico? Fica ainda. E a gente colocou na 11 prestações. Você ficou mais um ano, está quase pagando o veículo, e aí
novamente uma desvalorização de 15%, e aí fica mesmo, né? Porque aí é o seguinte, aí você já tem um ganho alto, porque você já tem um veículo para dar de entrada, né? E aí a indicação é que você aguente mais 11 meses com esse veículo na mão, porque nesses 11 meses você tem 11.600 para pagar, o veículo está valendo 17. Vou fazer um cálculo aqui, ó. Esse veículo no próximo ano, vou desvalorizar ele mais, desvalorização comercial aí de 15%. Então esse veículo ele vai valer daqui a um ano 14 mil. Você terminou de pagar, você tem uma entrada para dar no seu próprio. Eu sei que é muito tempo, só fiz uma análise porque essa situação o aluno apresentou por e-mail, eu achei muito interessante de discutir isso. É o seguinte, você fica trocando de financiamento sem pensar, tentando buscar algo melhor, e às vezes perde a chance de ter uma entrada num determinado momento para pegar veículos melhores ou pagar prestações menores. Se você juntar isso uma pequena poupança feita durante algum período, e essa poupança te der chance de dar uma entrada maior, aí você passa a ter praticamente o veículo comprado, uma grande parte dele à vista, você pega taxas melhores, enfim. Bom, esse foi um desenvolvimento de cálculo que o Rodrigo fez aqui para um aluno, né, que mandou um e-mail, um aluno que fez matemática financeira comigo, mandou um e-mail para Gráficos.net. Foi uma questão interessante, eu desenvolvi esse cálculo. Esse cálculo, vou lançar um novo vídeo de complemento que eu fiz, que é esse cálculo abordando um tema interessante, que é uma continuação desse cálculo, porque depois de um tempo esse veículo passa a dar mais manutenção. Então, quando a gente faz um cálculo desse de um tempo longo envolvendo o veículo, a gente pensa na manutenção. Mas vai ser um vídeo curto, vai ser um vídeo complemento. Veja depois o próximo, tá bom? Eu vou abordar a mesma questão, só que agora eu vou colocar um valor de manutenção. Abração para todo mundo, até o próximo vídeo, tchau, tchau.